Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Vamos falar sobre Kaique, fiel, próximo de se tornar jogador do Corinthians. Tenho mais informações relevantes referente a este possível reforço do Timão. Vamos falar também sobre o empate amargo que o Corinthians sofreu ontem diante do Racing de Montevidéu. Vamos falar muito sobre esse jogo, tá, fiel? Gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar aqui o canal do Corintianeiro a crescer cada dia mais. Um canal que é novinho, mas já estamos chegando na marca de 30 mil inscritos. E quando chegarmos lá, vamos sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês. Certo, fiel? Já deixou o seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Já pode comentar sobre o jogo, porque nesse canal eu respondo todos os comentários, sem exceção. Eu não me permito deixar aqui ninguém no vácuo sem resposta, como muitas pessoas fazem. Certo, fiel? Então vamos ao que interessa, vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians ontem sofreu um empate diante do Racing de Montevidéu, o modesto Racing, né? Lá no estádio Centenário, no Uruguai. Fiel, o que mais pode chamar a atenção desta partida é uma coisa que é inevitável não falar. O Corinthians ficou 20 dias, ou melhor, 19 dias sem jogar, apenas fazendo um amistoso diante do Londrina, e o Corinthians não conseguiu apresentar evolução nenhuma. O time do Corinthians ontem lembrou muito o time de Vanderlei Luxemburgo, o time de Mano Menezes, da gestão passada do Duílio Monteiro Alves. O Corinthians lembrou exatamente este time. Um time sem convicção do que faz com a bola, um time sem criação nenhuma, um ataque pífio, um ataque sem criação nenhuma, um ataque sem motivação, um ataque totalmente fraco de se jogar. Vimos um Corinthians também totalmente inoperante dentro de campo, e o que nos leva à grande questão: como que um time fica 19 dias treinando e não apresenta uma melhora tática? E eu não estou aqui nem para julgar o Antônio Oliveira referente à sua substituição errada. Isso acontece, isso é normal, ele é ser humano, ele vai errar como muitos outros treinadores erram, e ele vai errar muito ainda no Corinthians. Isso é absolutamente normal. O que me preocupa é o tempo que o Corinthians ficou parado e não conseguiu apresentar sequer uma evolução dentro de campo, contra um time que, sinceramente, perde de goleada pro Red Bull Bragantino, perde pro Bahia, perde pro Juventude do Kaique, que o Corinthians está querendo contratar, perde pro Vitória, perde pro Fortaleza de goleada. É isso que me preocupa. É o Corinthians ficar 19 dias parado e não conseguir uma evolução futebolística para ganhar do Racing do Montevidéu. O Racing de Montevidéu, como eu trouxe para vocês em vídeos anteriores, é o time mais fraco da nossa chave. Fiel, por exemplo, quero trazer para vocês, o Corinthians vai disputar aí os playoffs da Sul-Americana, a repescagem, porque se ele ficar em segundo lugar, ele vai disputar a repescagem, só classifica direto o primeiro colocado. E o Argentino Júnior já tem 9 pontos, porque ele ganhou do Nacional fora de casa e tem 6 pontos garantidos contra o Racing de Montevidéu, porque ele não perde nem empate. Esse Racing de Montevidéu é pior que o Londrina que o Corinthians jogou, fiel. Fiel, é pior que o Londrina. É um time horrível. Vocês veem que nem os torcedores deles vão lá assistir o jogo, estádio totalmente vazio. Um time que está em 8º lugar do Campeonato Uruguaio. Campeonato Uruguaio. Então o Corinthians, além dele empatar a partida, que foi uma partida com gosto de derrota para nós corintianos, e mesmo que o Corinthians tivesse vencido com o gol do Yuri Alberto e não tivesse tomado, foi um time que não criou absolutamente nada. E contudo, nos levanta uma grande questão: qual é a nossa perspectiva para a sequência do Campeonato Brasil, vendo um Corinthians atuando desse jeito? Qual é a nossa perspectiva para o Brasileirão? Fiel, abre o olho, porque o Brasileirão ele é 50 vezes mais difícil que a Sul-Americana. Os times do Brasileirão são altamente competitivos, todos eles. E o Corinthians não consegue sequer ganhar do modesto Racing. Faz uma partida horrível contra o Londrina, um time de Série C. Então venhamos e convenhamos. O Corinthians ele precisa evoluir muito. E como isso acontece? Com determinação, com raça,
com jogadores que queira jogar. O Fagner, a gente tem que ser sincero aqui, ele não tem condição mais de ser titular do Corinthians, me desculpa. Fiel, história não entra em campo, me desculpa. Hoje, o Corinthians não pagou aí 25, 26 milhões, 5 milhões de euros, aliás, no Matheus França. Coloca o Matheus França para jogar, já está na hora dele assumir essa titularidade. Ele é mais novo, tem mais vigor físico, apoia mais o ataque, consegue recompor a bola melhor. O Fagner ontem foi um lateral inoperante, nem vamos falar da nossa lateral esquerda, porque a nossa lateral esquerda, cara, é impressionante como o Hugo e o Bidu é ruim, porque não existe uma troca 6 por meia dúzia igual o Antônio Oliveira fez com o Hugo e com o Bidu. Ele fez porque o Hugo não estava rendendo nada, porque ele não rende nada todos os jogos. Ele colocou o Bidu, que continuou não rendendo nada. Então o Corinthians entra em campo com um jogador a menos. Eu nunca vi uma partida de futebol em que um lateral não vai na linha de fundo uma vez sequer no jogo inteiro dar um cruzamento. O Corinthians não tem um lateral que vai lá na linha de fundo dar um cruzamento. Por isso que o Wesley fica sobrecarregado, porque ele pega a bola lá na ponta esquerda sozinho e tenta driblar um, driblar dois, infiltrar dentro da área. Você não tem um lateral para fazer a tabela com você. E isso, Fiel, é inadmissível. Então o Corinthians ele precisa urgentemente contratar um lateral, acelerar as negociações com o Riquelme, ver quais as condições hoje do Palácios, do Diego Palácios, que está machucado, prover o seu retorno o mais rápido possível, ver como ele vai atuar também, porque ele veio da Liga MLS dos Estados Unidos, não é uma liga tão competitiva, porém estava jogando bem contra o São Bernardo antes de se contundir. Fazer uma avaliação rápida do Diego Palácio para a gente ver o quão grave é ou qual a urgência que temos em contratar um lateral esquerdo. Tá? E o Corinthians, mesmo que o Diego Palácios venha a render muito bem, precisa de um lateral esquerdo à altura para ser banco de reservas. Então, bora lá contratar o Riquelme. Se não der certo o Riquelme, estiver enrolando muito também, parte para outra lateral, nem que se for nessa janela mesmo. Porque a gente não pode iniciar o Brasileirão esperando a principal janela no meio do ano com esse time que não consegue render um bom futebol. Aliás, não consegue render nem mais ou menos. É um time que está jogando horrivelmente. Corinthians hoje é um time que joga, assim, é difícil de assistir os jogos do Corinthians, cara. O Antônio Oliveira tem que pôr na cabeça que Pedro Raul e Yuri Alberto não dá para jogar junto. Não adianta ele querer aplicar o mesmo sistema no Flamengo de antes da época do Dorival, em que jogava Gabigol e Pedro junto. Não adianta ele querer fazer isso. Pedro Raul e Yuri Alberto não têm condições de jogar juntos uma partida de futebol. Ou é um ou é outro. E detalhe, o Romero, ele tem que ser titular, Fiel. Porque querendo ou não, é o nosso jogador que está numa melhor fase. É um jogador que a bola procura ele dentro da área, a bola sobra para ele. É um jogador que está fazendo mais gols. Inclusive o Romero aí, se fizer mais 1 ou 2 gols, não sei, ele já chega aí como o maior estrangeiro com o maior número de gols no Corinthians, passando o Paulo Guerreiro. Então o Romero, ele tem sido uma peça essencial. E não adianta o Antônio Oliveira ficar com essa teimosia, que senão ele vai morrer com ela abraçado. Porque o Corinthians não é o Cuiabá. E não estou aqui para generalizar a situação do Antônio Oliveira. Por quê, Fiel? O Antônio Oliveira ele está com moral, ele está com um bom aproveitamento no Corinthians. Então a gente não pode tirar esse jogo de parâmetro para falar que o treinador é ruim. Não, Antônio Oliveira não é ruim, é um cara que trabalha muito, um cara que se dedica muito e vai errar como todo ser humano erra, tá? Ontem ele errou feio quando ele tirou o Gustavo Henrique, um zagueiro que não tem velocidade, não tem muita saída de bola, mas estava jogando bem. Gustavo Henrique ele é ótimo em posicionar dentro da área. O posicionamento do Gustavo Henrique é perfeito. Então ele tira um zagueiro para pôr um volante, aí depois ele tira e coloca o Kaká, cara. Então quando ele coloca o Kaká, um zagueiro frio num jogo que está pegado, ou num jogo que o Racing apresentou uma melhora, e você coloca um zagueiro frio, um zagueiro que acabou de entrar, acontece o que aconteceu. O gol foi em cima do zagueiro Kaká. Fiel, o Cássio não falhou no segundo gol. O cara deu uma pancada praticamente dentro da pequena área. Não dava para sair, a bola foi muito rápida. Não estou defendendo o Cássio. O primeiro gol do Racing do Uruguai foi falha do Cássio. O cara cabeceou uma bola atrás da marca do pênalti e o Cássio tomou o gol. Isso não pode existir. Aliás, o Corinthians conseguiu tomar 2 gols em menos de 10 minutos. Para vocês verem o quanto o Antônio Oliveira mexeu errado. Quando ele tirou o Gustavo Henrique e pôs o Fausto Vera, ele já matou o time ali, fiel.
Ele já deu no meio do Corinthians ali. Errou e errou feio. E depois, quando ele pôs o Kaká, ele errou mais ainda. Aí ele errou mais. O Racing quase saiu com a vitória ontem, tá, Fel? Inclusive, se não tivesse VAR igual nas primeiras fases da Copa do Brasil, tinha validado o gol do Racing e o Corinthians teria perdido por 2-1, que complicaria mais a situação. O Corinthians, como falei pra vocês, conseguiu tomar 2 gols, cara. 2 gols em menos de 10 minutos. Isso é inadmissível contra um clube que é inoperante, que é o Racing. Contra um clube também que é horrível. O Racing é horrível. Fiel, quer melhorar o Corinthians? O Corinthians continua sem meio de criação. O Corinthians não arma jogada. O Rodrigo Garro não é um jogador responsável por criar jogadas. Nem no seu clube ele era responsável por criar jogadas. Rodrigo Garro é aquele meio campista de contenção, que organiza, que toca, que bate bem de fora da área, um cara que pisa dentro da área, beleza, mas ele não vai criar jogadas. Então o Corinthians continua naquele sistema igual antes, quando o Renato Augusto não jogava e o time ficava perdido dentro de campo batendo cabeça. É o mesmo Corinthians hoje, sem meia de criação. Qual é esse meia de criação? O Igor Coronado. E, Fiel, eu vou ser aqui muito sincero para vocês, depois de uma análise aí entre Corinthians e Londrina e Corinthians e Racing. Vamos torcer e muito pro Igor Coronado vingar, pro Corinthians ter acertado na sua contratação, e eu acredito muito que o Corinthians acertou, porque os números dele na Arábia são excelentes, excelentes. O Igor Coronado tem números excepcionais e já mostrou que sabe jogar bola diante do Santo André, colocando o Rodrigo Garro na cara do gol. Vamos torcer para ele vingar, porque se o Igor Coronado não vingar, Fiel, aí a gente vai se lascar mesmo, aí a gente vai precisar contratar um meio ofensivo urgentemente, porque o time do Corinthians só não vê quem não quer, não consegue jogar sem um meio ofensivo de criação. Vocês lembram na época do Renato Augusto, quando o Renato Augusto não jogava? Vocês lembram? Comenta aí se vocês lembram. Inclusive pode comentar à vontade que eu respondo todos os comentários. Quando o Renato Augusto não jogava, era uma lástima. Porque o Corinthians ficava totalmente inoperante, o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Tanto é que se criou aquela Renato dependência, tá? O Corinthians hoje é a mesma coisa, só que a gente não tem um Renato Augusto, a gente tem aí novos jogadores, o Igor Coronado. Então vamos torcer para ele como render. Obviamente que ele não tem culpa de pegar dengue, mas vamos torcer para o Igor Coronado render, porque se não render, o Corinthians não consegue atuar sem um meio ofensivo de criação, tá, Fiel? E detalhe importante, quer melhorar muito esse time do Corinthians? Quer melhorar muito? Um meia de criação bom, espero que ele seja o Igor Coronado, tá? E um ponta-direita fortíssimo. Um ponta-direita rápido, forte, de nome, que chega para ser titular. Porque mesmo com o revezamento entre Pedro Raul e Yuri Alberto de centroavante, o Romero também não é aquele cara que vai nos dar aquela intensidade o tempo todo. O Romero, eu acredito mais que ele é muito melhor dentro da área do que fora da área como centroavante, tá? E falo mais, se o Corinthians não contratar um ponta-direita forte, um ponta-direita driblador, um ponta-direita de nome, que corresponde a essa camisa aqui que veste, o Corinthians vai ter muita dificuldade, porque o Wesley oscila muito, tem jogo que o Wesley joga muito, tem jogo que o Wesley não joga nada. Os nossos centroavantes nós sabemos, Pedro Raul e o Yuri Alberto são dois centroavantes assim que tem que estar muito no dia para jogar bem. Tanto é que o Yuri Alberto só fez o gol porque o Rodrigo Garro colocou ele na cara do gol com um cruzamento aí praticamente dentro da pequena área. O Pedro Raul até hoje eu não sei porque o Corinthians contratou, se a gente tem o Arthur Souza no time. O Arthur Souza que, aliás, eu não entendo o que acontece, porque com o Mano Menezes ele fez um golaço no clássico contra o São Paulo, além de fazer 3 gols na semifinal da Copinha. Fez um golaço contra o São Paulo, não jogou mais. O cara entra, joga bem, não joga mais. O cara entra, joga bem, não joga mais. O Arthur Souza entrou em 3 jogos do Corinthians ultimamente, ou nem isso, 2 jogos do Corinthians, depois não jogou mais. Aliás, às vezes nem relacionado eu não consigo entender como é essa forma de trabalhar. Porque o Arthur Souza hoje é um jogador que segura a bola, é um jogador craque, Fiel. Arthur Souza é um craque de bola e o Corinthians tinha que aproveitar mais esse centroavante. Inclusive, comenta aí referente ao Arthur Souza, que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então, o Corinthians, a gente não pode fazer um julgamento geral sobre todos os jogadores. Por exemplo, o Félix Torres, muito abaixo da média, mas ele vem jogando bem alguns jogos, tá, Fiel? Ele está se adaptando cada vez mais ao futebol brasileiro, mas ontem foi horroroso sua partida, mas a gente não pode crucificá-lo por isso.
O Kaká entrou totalmente frio, mas eu não vi nada demais nesse zagueiro também. Aliás, eu vi um zagueiro que parecia que estava perdido dentro de campo. O Corinthians tomou gol por causa do Kaká. O Cássio tomou um gol de cabeça atrás da marca do pênalti. Fel, não existe. O tanto que ele demorou para chegar naquela bola não existe. Carlos Miguel, a gente tem a peça, a gente tem que utilizar. A gente precisa de um treinador também que tenha peito para barrar medalhões. Porque o Cássio, com toda sinceridade, cara, e eu vou ser sincero para vocês, eu amo o Cássio. Eu sou fãzaço do Cássio. Por tudo que ele fez pelo Corinthians e ainda como goleiro, porque ele faz umas defesas, de repente, aí milagrosas, cara. Mas o Carlos Miguel, ele tá pedindo passagem há muito tempo. Aí é questão de merecimento, é questão de trabalho. O Carlos Miguel hoje merece ser o goleiro titular do Corinthians, sem sombra de dúvida. O Matheus França merece uma chance como titular, porque o Fagner não vem atuando bem. Fiel, os melhores jogadores do Corinthians nos últimos jogos, ó, um especialmente, o Ranieri. A melhor contratação nossa veio do Cuiabá, não veio de fora. Um jogador, ó, que está jogando há muito tempo bem no Corinthians, sendo ele o destaque do Corinthians, o jogador mais barato. Inclusive, deve ter um dos salários também mais barato dentro do clube. Inclusive, o Ranieri jogava junto com o Denilson no Cuiabá. Será que o Denilson não seria uma boa opção para o Corinthians? Então, o Corinthians tem que começar a avaliar aí o seu modo de contratação. O Corinthians contrata uns jogadores estrangeiros que a gente tem que pesquisar no YouTube como que o cara joga, porque a gente nunca viu jogar. Vocês entendem o que eu estou falando? Então vamos focar mais nessas contratações. Essa janela eu trouxe para vocês que o Corinthians não vai encarar como prioridade, mas de repente deveria realizar de 2 a 3 contratações, porque o que estamos vendo está horrível de ver. Fiel, e é obviamente... esqueci de comentar para vocês, além do Ranieri, outro jogador que está sendo destaque no Corinthians é o Breno Bidon, porque ele não compromete o time. Ele não é aquele jogador fazedor de gols, está começando agora, o menino tem 19 anos de idade, com uma multa de 273 milhões de reais. É um jogador que não compromete o time. O Corinthians não perde, você não ouve falar, perdemos por causa do Breno Bidon. Igual a gente escuta falar, perdemos por causa do Cássio, perdemos por causa do Kaká, perdemos por causa do treinador, perdemos por causa do Fausto Vera. O Breno Bidon, cara, ele é muito seguro. Ele não compromete o time, ele faz uma partida segura e ajuda na marcação. Então o Breno Bidon, de apenas 19 anos, e o Ranieri vem sendo aí os destaques do Corinthians há muito e muito tempo, tá? Precisamos sim contratar, porque esse time está sim horroroso. E o pior, ficamos 19 dias e não evoluímos em nada, o que é mais preocupante, tá, fiel? Então agora a gente vai jogar contra o Nacional, se eu não me engano é dia 9, na Neoquímica Arena. Não pode nem cogitar pensar em empatar, tem que vencer, vencer e vencer, tá, fiel? Porque é pra gente aí ter a chance de não disputar os playoffs, não disputar a repescagem aí da Sul-Americana. Certo, fiel? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião referente ao jogo, hein? Você pode comentar aí, você pode comentar que eu quero saber a sua opinião, porque eu vou responder todos os seus comentários, ok? Vamos falar sobre mercado da bola, porque eu tenho novidades super interessantes referentes ao Kaique. Será que o Kaique está próximo de jogar no Corinthians? Agora eu acredito sim que o Corinthians vai contratar o Kaique, porque recebi informações da pessoa que trabalho antes de iniciar o vídeo, faço isso todos os dias, faço um relatório por ligação, e o Corinthians, o Fabinho Soldado, fiel, ligou, vou até pegar o nome aqui para não fazer nenhum exagero, o Fabinho Soldado ligou para o diretor executivo do Juventude, o Júlio Rondinelli, tá, fiel? E o Corinthians aí definitivamente entrou na briga direta para trazer o Kaique do Juventude. E tem mais, o Kaique quer jogar no Corinthians. Mas, corintianeiro, que história é essa? Você falou para nós que o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira e a multa do Kaique é 14 milhões de reais. Sim, fiel, só que tem um porém. O contrato do Kaique vence em dezembro deste ano. Em outras palavras, se o Juventude não aceitar diminuir os valores para negociar o jogador, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com o clube que quiser e sair de graça em dezembro, totalmente livre. É o mesmo caso do Gabigol com o Flamengo, só que o Gabigol foi condenado, né? Então o Kaique, cara, se o Juventude não vender, ele sai de graça, o Juventude sai sem nenhum real, tá?
tá? Então é óbvio que o Juventude vai abaixar e muito essa multa no valor de 14 milhões e o Corinthians mantém contato, principalmente o Fabinho Soldado, que é o nosso diretor executivo responsável direto pelas contratações do Corinthians, está em contato direto com o Júlio Rondinelli, que é diretor executivo do Juventude, tá, fiel? O Corinthians entra em negociação direta para contratar o Kaique. Mas, abre aspas, tá? Tem o Grêmio negociando com o Kaique, que está em conversas adiantadas. A gente tem o Vasco da Gama e o São Paulo também, que entrou na briga para tentar contratar o volante. Só que de todo esse parâmetro que eu passei para vocês, tem uma questão de suma importância que nenhum dos clubes tem. O Kaique quer jogar no Corinthians, tá, fiel? Então, pode ser que o Kaique esteja próximo de se tornar jogador do Corinthians. O Juventude vai jogar a final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio e, obviamente, depois aí a gente vai ter o resultado para saber em qual clube ele vai aceitar jogar. Se é no Corinthians, se é no Grêmio, se é no Vasco ou se é no São Paulo. Eu acredito muito que o Kaique pode se tornar jogador do Corinthians, sim, porque é uma vontade do jogador atuar pelo Corinthians e o Fabinho Soldado está em contato direto com o executivo do Juventude, o Júlio Rondinelli. Certo, fiel? Essas informações atualizadas que temos do Kaique podendo pintar no timão a qualquer momento. E deixa eu abrir uma ressalva aqui para vocês, muito importante, tá? O Corinthians, depois do jogo de ontem, que viu realmente que não dá para jogar com o Matheus Bidu e com o Hugo, deve acelerar aí as negociações com o lateral Riquelme, que é pedido do Antônio Oliveira, tá, fiel? Então, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua participação neste canal. Por favor, não deixe de comentar que eu vou responder o seu comentário, porque aqui fazemos a diferença e ninguém fica no vácuo. Meu muito obrigado e vai Corinthians!